Ok, nós estamos então chegando, para mais um dos nossos Yoga Sutras, de Patanjali. Nós viemos de uma sessão, de um encontro no qual envolveu alguns sutras, a exemplo, o nono, o 11º e o 12º sutra. E hoje nós estamos indo então para o 13º sutra, muito interessante, muito importante, a temática, o assunto e, claro, evidentemente, nós estarmos tendo um pouco de compreensão do que significa os relatos que vão vir à luz através do Sutra da seção de número 3, o Sutra de número 13, da seção terceira. Muito interessante que nós tentamos captar, entender, extrair a profundidade do ensinamento que aqui está, para que nós possamos compreender também a profundidade do que envolve todo este emaranhado até a consumação em Samadhi. Tá? Deixa eu destacar para você que hoje a nossa leitura é um pouco extensa. É praticamente uma folha de rosto, dois lados, mas nós vamos estar fazendo a leitura, porém está em duas folhas aqui, mais um parágrafo. Nós vamos estar fazendo essa leitura para que nós possamos mergulhar nesse tema e possamos extrair o entendimento, a compreensão do que aqui quer nos mostrar. Esse 13º Sutra, ele é muito importante, a compreensão dele, ou nós conseguirmos ter uma meditação muito profunda no seu significado, porque ele é um sutra que vai nos abrir as portas para muitas compreensões filosóficas, muitas compreensões sobre dúvidas ou situações que mais futuramente, ali adiante, podem ser entraves, podem ser formadoras de barreiras, podem ser formadoras de obstáculos para a sequência, para a continuidade frente a esta jornada, ou até mesmo para não criar um muro de não compreensão referente ao tema, ou referente ao máximo entendimento do que realmente significa, ou o que quer significar os Yoga Sutras, tá bom? Deixa eu destacar para vocês que nesses últimos encontros nós entendemos todo o processo, o modus operandi, que envolve então esse período em Chitta, em Samadhi, o período sobre Nirodha, e também nós tivemos um mergulho muito forte sobre esta compreensão do que significa Ekagrata Parinama. Nós vamos falar que é o objeto que aparece, aparece no plano de fundo posteriormente, e ao mergulho no meio, aquele entremeio que nós estávamos falando, para que nós pudéssemos dar o mergulho no centro lá e emergir no outro estado. Acho que é muito interessante e proveitoso esses sutras. Esse sutra que nós vamos estar olhando agora, o 13º, ele veio trazer uma assinatura que já está intrinsecamente destacado e já estaria, por assim dizer, revelado e explicado alguns pontos de relação entre as transformações da propriedade, olha que interessante, características e condições nos elementos e nos órgãos dos sentidos também ficam explicados. A gente vai esmiuçar um pouco esse assunto, mas você vai compreender. De certa forma, por uma analogia, estaria envolvido o entendimento, ou a compreensão, ou o domínio, ou o máximo, ou a revelação que está oculta por trás dos mecanismos entre os bhutas e os indras. O que significa isso? Entre as propriedades dos próprios elementos, os elementos físicos, como também os órgãos dos sentidos. O que isso quer dizer? Nós vamos agora tentar aprofundar um raciocínio. Vamos tentar filosoficamente fazer um mergulho bem profundo para que nós tenhamos a oportunidade de entender
né, o que quer dizer, ou o que quer revelar esse sutra para nós. Tudo que está em Chitta, proveniente do mundo físico, está armazenado na questão da nossa memória, ou até mesmo nós temos somente a percepção, por esta simbiose, essa troca, por esse envolvimento, né, dos Bhutas e dos Indras. Já falamos sobre isso, né? Ou seja, as propriedades dos elementos físicos que estão dispostos, né, no campo da natureza, né, no meio, com, né, os nossos sentidos, que fazem toda a leitura e toda a operacionalização e nos traz para internalização, para dentro de nós, né, o aspecto imagem, o aspecto gosto, o aspecto cheiro, né, o aspecto, né, da interpretação do que o observador está presenciando nesse exato momento. Tá? Então, assim, o que nós, né, bem de forma rasa nós observamos, né? Nós vemos as cores, nós temos já a percepção de algum perfume que é exalado no ar por parte desses constituintes. Nós temos muitas vezes, né, a sensação se está de frio ou calor, ou que temperatura está sendo medida naquele momento, naquele local, né? Nós temos um grau de percepções que é revelados aos nossos sentidos, e os nossos sentidos revelam-se ao eu, né? Mas nós temos que ver que, de certa forma, né, no entendimento filosófico profundo, isso é falso, né? Nós vemos que os nossos sentidos, eles fazem uma medição muito rasa, e até mesmo, né, as propriedades envolvidas no meio físico, ou as propriedades envolvidas no aspecto físico das manifestações, também, a contrapartida, fazem uma revelação muito tosca, não trazendo a amplitude, não trazendo o total significado do que querem realmente, ou do que realmente ali está exposto, né? O que eu quero dizer com isso? Nem tudo é revelado, nem tudo aparece, e nem tudo manifesta-se à nossa visão, ao nosso tato, né, aos nossos órgãos dos sentidos, por estarem desaparelhados, ou até mesmo para não poder entender totalmente as propriedades que ali estão, mas no determinado momento também, né? Há um determinado momento também que, pela posição da luminosidade, pela vibração, pelo posicionamento que se encontra esse objeto, ou pela importância, ou pelos graus que estão envolvidos, né, pela complexidade dessas propriedades, também não está revelado o todo do que ela tem, né? Então há uma interpretação, há uma observação a ser feita, que nós não temos, então, né, como fazer uma leitura dinâmica e profunda e com real clareza ou realidade, né, do que é realmente, né, realmente este elemento, este constituinte, esse algo que nós estamos observando. Tá? Então a gente entende que quando nós estamos indo para Samadhi, no qual há a revelação de todos esses constituintes, todos esses itens, nós compreendemos também, e ali diz assim, né, do mesmo jeito já estão explicados, diz o Sutra de número 13, nós compreendemos também o modus operandi do mecanismo de leitura por parte dos nossos órgãos dos sentidos, já fica muito esclarecido, né? Há um desdobramento que nos traz um esclarecimento muito grande, e muitas outras compensações e muitos outros esclarecimentos também ali estão, né, intrínsecos. E há também uma observação, uma compreensão, né, de como funciona o modus operandi
dos nossos órgãos sensoriais que estiveram envolvidos ou que estão envolvidos nessas percepções, né? Então há um grande salto de propriedades, não somente de domínio de revelação do que há no objeto, mas um domínio e uma revelação do próprio modus operandi, dos mecanismos que se encontram em nós. E mais, revelam-se também todas as leis, todas as propriedades, tudo que está profundamente enraizado no objeto em análise. Então é um mergulho muito profundo. Nós passamos a dominar não somente o que fisicamente nos aparece ou realmente nós palpamos, mas nós começamos a entender as leis, né? Nós começamos a ter a compreensão, né, do porquê que aquilo está compactado daquela forma, distribuído daquela posição no universo, o que aquilo representa dentro do espaço onde ele se encontra, por que está com a coloração verde, amarelada, azul, né? Por que apresenta tudo isso? O que faz com que esteja ali dentro qual é a lei que faz com que ali esteja, e nós passamos a ter esse domínio, né, essa compreensão, né, e mergulhar nesses quesitos que nós passamos a operacionalizar, no sentido de não somente entender, mas de saber como funcionam mecanismos, né, de operação, sobre todas as leis constituintes daquele objeto, o que envolve aquele objeto. E ainda, nós temos toda uma revelação, todo um mergulho muito profundo, né, no que se tange aos elementos elementais e propriedades que estão naquele objeto. Então a gente vê, né, os elementos dispostos, o fogo, a gente vê a água, a gente vê constituintes de água, de ar, né? Nós vemos constituintes de terra, nós vemos as constituições etéricas. Nós começamos a ter tudo isso, né, todas essas informações extraídas desses objetos. E da mesma maneira nós começamos a entender por que, ou de que forma, ou como, né, os nossos órgãos sensoriais o percebem. E tem a percepção, né? Ou de que forma, ou como se dá esta forma de leitura de revelação. Então nos surpreende muitas vezes que o objeto que nós estamos observando, nem sequer de perto, é realmente a outra forma do objeto que se revela para nós no momento como nós estamos desdobrando em Samadhi. Por isso que é muito interessante que os mestres, né, dizem que o que tinha tanta importância passa a não ter nenhuma importância, e as coisas que jamais, né, ocupariam a mente de qualquer ser humano como importante passam a ser de extrema importância para um yogi, né? Pare para você analisar, você liberto de todo o aculturamento, liberto de preconceitos, liberto de de toda qualquer carga de sentimento em cima de uma observação, qualquer carga, né, de um conceito ou preconceito, a clarificação real, né, a revelação real desse objeto, você se apropriando de tudo que aquele objeto tem de se revelar a você, do mecanismo como ele se apresenta, ainda mais uma compreensão, né, de todos os modos operantes que se dá nessa relação entre os órgãos sensoriais com o buscador, as leis que estão no entremeio, que trazem a revelação desse objeto, ou a lei que está nos meios físicos e espirituais, em todas as suas cavidades, e o próprio objeto disposto, né, como meio físico. Então há um domínio muito grande, muito grandioso, uma revelação muito profunda, e não simplesmente só, né, a característica de ganhar, por assim dizer, né, a revelação do que realmente é o objeto que nós estamos utilizando. Há um domínio de leis, né, um domínio muito profundo, há um domínio muito mais vasto, no qual nós temos uma percepção verdadeira, clara, profunda,
real, exata, né, desses objetos, mas a contrapartida também nós temos um domínio sobre todos os modos operantes, todas as formas e meios de leis, nas leis de percepções ou do que entende ao grau humano, né? Então nós começamos a ver o objeto se dispõe em uma manifestação, nós começamos a perceber como os nossos órgãos estão relacionando-se na leitura de tudo isso, o que nós estamos trazendo como um elemento constituinte, porque nossa mente só forma-se, né, um elemento de um emaranhado, de uma constituição, de uma leitura. Nós começamos a fazer esse desenho e ver o que falta para preencher esse desenho. E passamos também a ter um domínio de entender o porquê que somente os nossos órgãos sensoriais foram até ali. E revela-se também, né, nesse emaranhado, o que está oculto para nós, que é as leis, que é a abstralidade, os pontos abstratos, né? Paramos para fazer uma observação desse simples elemento aqui, né? E nós começamos a ter aqui, né, uma observação, uma interpretação. Primeiramente é o que eu estou vendo, perfeito? Né? O que eu estou vendo, o que está manifestando-me em Chitá nesse exato momento, mas há também de forma intrínseca, né, que não consigo perceber, enxergar, mas que fica muito claro quando estou num modo muito evoluído em Samadhi, muito profundo em Samadhi. O objeto também revela-se a mim, né? Também é uma revelação desse objeto a mim. E nós observamos que precisamos das disposições de elementais, nós precisamos das disposições de várias leis, de vários constituintes, de várias situações para que possa haver a revelação e essa simbiose, essa troca entre ambos. Entre espírito, né, através de Chitá, né, e o próprio objeto. A gente pode trazer aqui uma ilustração muito clara. Se nós apagarmos a luz e for noite e escuro, o que está acontecendo aqui? Olha como o objeto vai se revelar para nós. De uma forma totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ele estará ali em seus constituintes, ele ainda continuará a ser aquele objeto, mas porém a sua forma de se revelar é outra. A partir do momento que está entrando agora a luz, entra outros constituintes, ele também muda-se a sua forma de revelação. A contrapartida também muda-se em mim a forma de interação, de compreensão sobre todos eles. Mas percebe que existem leis para determinar tudo isso, existem elementos, existe um aparato de situações, né, que estão dispostas, né, no meio, como sendo situações totalmente divididas, mas que formam um emaranhado um todo e que permitem que esse objeto forma-se um conceito, forma-se um marco, forma-se um símbolo, cria-se um símbolo, um marco em Chitá, em nossas mentes. Então o que significa? Quando nós estamos olhando esse objeto, olha aqui, nós estamos vendo que é um objeto fino, nós estamos olhando, já vendo que ele é feito de papel, nós estamos vendo que ele é uma cor de coloração, talvez não apareça na câmera, mas esverdeado e tal. Então o que acontece? Isso é ao mesmo tempo, né, através de leis, né, leis que estão dispostas e estabelecidas, que me permitem ser reveladas essas questões, e ao mesmo tempo meus órgãos sensoriais envolvidos fazem uma determinada leitura de um determinado campo até onde é permitido. Mas a gente percebe que essa forma e esse desenho, essa constituição que está aqui em Chitá, para mim, é um símbolo. É um símbolo que traz o resultado dessas leituras, né? De tudo que está sendo feito de leituras pelos órgãos sensoriais, ele faz uma leitura e me cria um símbolo. Então nós paramos para observar que tudo são símbolos. Eu vou dar um exemplo aqui, um carro é um símbolo, uma bicicleta é um símbolo, um tênis é um símbolo. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são símbolos, né? Fazem simbologias, né? Símbolos que nos trazem um monte de informações. Eu sei que esse símbolo aqui é um banco, né? Olha o símbolo, ele mostra assim
uma altura, ele mostra um plano e ele mostra mais um contraplano onde que apoia-se as costas. Então esse símbolo significa banco. Para mim, automaticamente eu sei que é banco. Mas é elementos que se constituem e formam esse símbolo. Tá vendo? Então mostra-se para nós, que se revela-se para nós, e Chitá tem, né, a partir de então, formados os conceitos e todo o emaranhado das leis, né, para que possa criar e formatar um símbolo. Claro que para cada um de nós forma-se um símbolo, mas a interpretação é multivariada. Por isso que cada um vai olhar a forma desse banco do jeito que quer, vai dizer coisas desse banco que talvez o outro não viu, vai dizer se gosta ou não gosta, que vai envolver emoções, vai envolver outras questões aqui. Mas o que nós vamos fazer agora, continuando aqui essas observações? Quais são as leis que estão aqui envolvidas, que fazem com que esses elementos aqui fiquem nessa posição? Quais são os elementos que aqui estão? Quais são as propriedades que estão aqui envolvidas? Constituintes de terra, constituintes, tudo isso, né? E o que está envolvido nesse mecanismo, né, dos meus órgãos sensoriais de leitura que estão aqui envolvidos, né? Quais são eles, o que eles estão lendo, leiturando, o que está sendo, né, feito nessa troca, nessa simbiose, tudo isso também ali é me revelado. Percebe-se o grandioso ganho, por isso que eu posso, né, por isso que grandiosos yogis potencializam os seus sentidos, seus órgãos sensoriais. Muitas vezes, né, os órgãos sensoriais eles são, né, aumentados, tonificados, eles são trazidos uma energia, uma vitalização muito grande. Nós temos que entender que, ou mais ou menos meditar, que os órgãos dos sentidos, né, eles fazem a seguinte questão de leitura, né, os órgãos dos sentidos. Eles trazem 5 constituintes para a formatação de um elemento. Mas e para quem? Para Chitá. Então, no plano de fundo, Chitá é o sentido, né? Chitá é o que está realmente percebendo. E nós entendemos que há outros dispostos para que possa aumentar a leitura. Então, a gente percebe que a gente ganha uma potencialização tudo nisso e passa a entender as leis dos próprios mecanismos que envolvem o Chitá com os órgãos sensoriais. E nós passamos também a ter domínio sobre essas leis e podemos trazer tonificações, podemos trazer, né, nós podemos trazer, por assim dizer, um domínio muito profundo de como isso. Desligar, apagar, potencializar, entender qual é o mecanismo de lei que envolve essa relação do objeto que se revela para mim, das leis que estão atuando no entremeio e do meu órgão sensorial que está registrando. Por que ele registra só uma camada pequena? Porque não está registrando tudo? O que ele está sendo aguçado? O que ele está sendo automaticamente? O que ele só até onde ele pode perceber? Então, tudo essas questões e outros conhecimentos mais profundos, filosóficos, que talvez nem estou aqui mencionando, revela-se nisso tudo. Revela-se o todo. Então nós temos 3 agentes, né? Nós temos 3 situações. Nós temos o buscador, nós temos o buscado e nós temos as leis, né, no meio de tudo isso. Né? As leis, que é o agente, né? O buscador, o buscando e o buscado, por assim dizer. Nós temos esses constituintes, né? Todos eles. Só que o que acontece aqui? Nós estamos numa extremidade, o objeto está em outra. Aqui tudo se funde, né? Tudo se funde num só. Então não há... O próprio objeto revela-se suas leis, a própria manifestação das leis no entremeio também se revelam e nós ganhamos potencialidade de domínio das próprias leis em nós, né? Em nós ou no leitor, nas leituras que fazem tudo isso. Né? Nós entendemos o intrincado de situações que as ligam. Então, muitas vezes nós falamos samadhi, né? Nós falamos em samadhi, o objeto se revela, o objeto brilha na mente, dá uma sensação, né, que nós estamos falando que toda a obra, toda a peça de yoga está destinada somente a essa revelação, né, a revelar o objeto. Não, pelo contrário, está também, né, já fundido tudo ali, toda a lei
as leis de percepções, todos os elementos, todos os constituintes, tudo que foge, tudo que escapa aos órgãos sensoriais, tudo que escapa ao entendimento, ou tudo que escapa ao entendimento aos órgãos sensoriais, a exemplo, as leis, os elementos, as revelações ocultas que estão ali, tudo isso se escapa, né? Tudo isso se escapa, ou melhor dizendo, se revela, tudo isso que escapa se revela. E nós passamos também a ter um domínio, né, uma compreensão dentro de nós, nós passamos a ter um domínio dentro de nós, de todos o modus operandi dessa relação do que se dá com o buscador. Né? Então nós temos eu ia dizer uma vitória, mas nós temos uma conquista de tudo isso. Né? E percebe-se que eu estou falando aqui de forma muito genérica, porque eu nunca atingi ainda o Samadhi, né? Não cheguei em Samadhi. Mas se eu tivesse atingido o Samadhi, com certeza eu consegui trazer revelações mais profundas, com mais acertabilidade, ia trazer com mais elementos constituintes de compreensão que iam nos elevar no entendimento. Mas eu tenho certeza que já está dentro de você a essência do que aqui queremos dizer. Eu tenho certeza que nesse exato momento, né, você já abraçou-se com a essência do que realmente isso quer dizer. Você já está dentro de você. E por que nós estamos aqui debatendo isso? Por que nós estamos aqui falando? Simplesmente para dizer que, mesmo nós talvez não percebendo, isso está sendo citado agora, isso funciona, não, porque a partir de agora isso aqui já é o introdutório para que nós entendemos como se manifesta os sídhios, os poderes do adepto, como se manifesta, né, essa adquirência das revelações dos poderes ocultos que há em nós. Porque a partir do momento que nós começamos a ter essa troca, né, essa fundição e essa simbiose de entender com maior amplitude e profundidade as leis que estão envolvidas no meio físico, no meio da revelação, e as leis que estão constituídas e envolvidas dentro de nós, nós começamos a utilizarmos-nos da lei natural, desta lei antes oculta, dessa lei antes privada, desta lei antes fechada, antes secreta, para que nós começamos a utilizá-la a nosso favor, ao nosso meio, para nossas revelações. Para imaginar você descobrir, né, a exemplo, né, todos os constituintes que podem ser feitos com um simples pedaço de madeira. Evidentemente que aqui não estamos falando de forma mesquinha, não estamos falando porque aqui você estará tão evoluído e protegido e envolvido por muitas outras leis que você não é um agressor das leis, mas você passa a ter domínios, compreensões, né, compreensões que você vai poder utilizar para auxiliar pessoas, servir pessoas, né? Como é que só para nós entendermos, até o livro vai falar sobre tudo isso, né? Daqui a pouco nós vamos começar a leitura. Como é que a ciência faz? A ciência vai, pega, desmancha esses elementos, queima, olha em microscópio, faz leitura daqui, mexe para lá, mexe para cá, faz um montão a ciência, né, um monte de testes, de situações, elementos para poder entender os compostos que aqui estão. Mas não paramos para medir que nós também temos uma forma de ver esses compostos. Esses compostos também têm uma forma de serem interpretados, vistos por nós. Tá entendendo? Então a gente alarga-se, né? Há um alargamento muito profundo, há um desdobrar de horizontes muito profundos, há revelações, coisas que estão ocultas, né? E para analisar que a partir do momento que o objeto se revela, essas coisas são entregues a ti, muda toda a forma de nós interpretarmos e vermos os próprios elementos, né? Eles continuam sendo eles, mas você tem novos entendimentos, novas percepções e vai conseguir extrair tudo isso já. Porque há uma clarificação em Chitta, há uma nova compreensão e há uma nova formatação do que é o elemento. Então quando você vai olhar determinada situação, você já não vai ver com aqueles olhos ou com aquelas interpretações antigas. Você já vai ter um entendimento muito profundo, muito mais apurado do que realmente é. Então, coisas que podem não ter nenhum significado para o meio humano comum, né? Não, para o yogi pode ter um significado muito amplo, muito amplo. Por isso que muitas vezes, né,
não há muito sentido. As pessoas falam assim, mas o que aquele mestre quis me dizer? Aquele mestre quis me falar de pedras, ele me falou da força no ar, ele me falou do elemento, não sei o quê. Mas isso né, não tem significado, porque o que acontece? O yogi vê as potencialidades, as potências, né? Ele enxerga a potência dentro do ser humano. E para analisar também que o abstrato se revela, né? Para analisar que as abstrações se revelam, para analisar que as formas pensamentos se revelam, o mecanismo do pensar, o mecanismo do ver, do interpretar, do armazenar, do guardar, tudo isso está revelado, né? As ondas que se envolvem, as ondas vindo, observando, tudo isso se revela. E todas as leis que estão ocultas, escondidas aos nossos sentidos também estão reveladas. Então eu estou tentando aqui encontrar palavras para descrever a grandiosidade e a mágica, por assim dizer, né? Ou a majestosidade desse momento e todas as revelações que ali estão. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos agora um pouco à leitura, porque a leitura vai trazer nortes. A leitura nos traz, né, nos alimenta, a leitura nos coloca marcos, símbolos, coloca-nos algumas propriedades, alguns elementos dentro de nós que nos servirão para que nós possamos melhor nos apoiarmos, debruçarmos sobre o conteúdo. Tá? Eu vou fazendo a leitura e assim que eu perceber ser importante nós estarmos parando, sermos importante nós estarmos deliberando, e assim que a gente vê que é importante trazer um ponto de vista, alguma colocação, acrescer, comentar, falar, a gente vai fazendo, tá? O que a gente vai ver aqui de algumas palavras? Aqui nós vamos estar falando sobre Dharma, nós vamos estar falando sobre Vasta Parinama, nós vamos que é o sentido de tudo que nós estamos aqui dizendo. Nós vamos estar falando de Bhutas, nós vamos estar falando de Indras, nós vamos estar que é os órgãos sensoriais e os elementos, né, que se revelam, as leituras. Vamos estar falando também de outras situações, mas todas elas estão intrínsecas, né, nos desdobramentos do que nós vamos estar dizendo aqui na tua tradução em português. Aqui diz assim, ó, seção de número 3, sutra de número 13. Desse modo, ou seja, pelo que foi dito nos 4 sutras anteriores, as transformações de propriedade, característica e condições nos elementos e nos órgãos dos sentidos também foram explicados. Aí você vai dizer assim, mas como está explicado que eu não estou enxergando nada ali? Agora o livro vai nos levar no mergulho mostrando que essas relações também trazem outras revelações, que aqui não foram citadas, mas que já estão ali. Correto? Que é o que nós estávamos falando agora há pouco. E muito mais, claro, evidentemente. Vamos à leitura. Visto que, para pensar, a mente obtém sua matéria-prima dos bhutas, por meio dos indras, os elementos, né? Os elementos e os indras, os órgãos sensoriais. Deduz-se que, correspondente aos 3 parinamas já analisados em relação a Chitta, deve haver também parinamas análogos no campo dos bhutas e dos indras. Esses parinamas são mencionados nesse sutra. Primeiro, para enfatizar seu caráter todo penetrante em cada um dos campos de Paktre, e segundo, para facilitar a compreensão do modus operandi de muitos siddhis, tratados na parte restante desta sessão. Transformações de todo tipo na natureza baseiam-se de acordo com a filosofia do yoga em mudanças nos gunas e têm, portanto, de ser governadas por leis que são fundamentalmente as mesmas. É fácil compreender, assim, que as leis que governam os 3 tipos de transformações utilizados no controle e na manipulação de Chitta
na prática de yoga devem também ser verdadeiras nos campos dos Bhutas e dos Indras, mas devido à diferença no meio, seu modo de operar, embora análogo, não será o mesmo. Assim, cada domínio da técnica dos 3 tipos de transformações no campo de Chitta habilita o yogi a controlar e manipular a atuação de Chitta. Da mesma forma, o domínio desta técnica no campo dos Bhutas e Indras habilita-o a controlar e a manipular fenômenos naturais. Ele consegue, então, exercitar os poderes extraordinários denominados siddhis. Olha que profundidade, né, já foi nos revelado somente nesse momento. Vocês entenderam a profundidade do assunto? Né? Quando nós estamos atingindo um estado de, a exemplo de Nirodha Parinama, conseguimos aumentar aquele veio, né? Percebe que nós conseguimos atingir um estado, por assim dizer, absoluto no domínio dessa lei. Nós conseguimos atingir um estado, né, de total compreensão de um domínio de uma lei. Mas percebe também que automaticamente ganhamos, né, por analogia, ganhamos também o estado de compreensão de como funciona a apresentação, como aqui nós já viemos dizendo, né, a apresentação e formatação ou formas que com que os nossos órgãos sensoriais, né, com que todos os nossos... Vai ali assim, a minha mochinha, ali, ó, isso, vai. Com que todos os nossos órgãos sensoriais, né, com que todos os elementos envolvidos, eles também nós passamos a entender, a ganhar, né? Nós também atingimos, então, um máximo ponto de entendimento dessa lei. Nós passamos também a entender, né, o máximo ponto de revelação nesse sentido. É um parinama, né, que se atinge, né? Então, tudo que nós vamos buscar pós-revelação tem que ser num nível mais profundo. Nós temos, então, um máximo domínio de todo um mecanismo constituinte. Olha que interessante, né? E é assim que permite nós manipularmos ou compreendermos como nós manipularmos as leis que estão intrínsecas ao nosso favor e desenvolver os chamados siddhis. Né? É isso que aqui quer dizer. Né? É isso que está conectado, ligado? Carecem-me de palavras, né, para descrever algo que está dentro da gente. E isso também é uma certa forma, uma falha. Porque nós compreendemos, nós temos a percepção, mas para poder explicar, para poder falar, falta palavra para trazer, né, uma descrição desse sentido. Mas há um entendimento, há uma compreensão em nós, né, ou há um modo de ver que nos mostra que nós entendemos, né? Mas entendamos que também é um grandioso salto nessas esferas, né? Paramos para compreender isso quando nós estamos olhando uma maçã. Vou dar um exemplo de um alimento, uma maçã, e revelar-se toda a lei dessa maçã, mas ao mesmo momento revelar-se também toda a lei de como ela opera no corpo físico e de como ela mata a fome dentro do corpo físico, né? E como nós podemos utilizar essa lei, essa propriedade que ela nos traz para o nosso corpo físico, para também buscar essa mesma força em outros elementos e fazer com que outros elementos projetem em nós a mesma função ou similar função. Só estou dando aqui alguns exemplos, mas para tentar mexer, né, com teus pensamentos. Já pensou você fazer a leitura dessa maçã e ver a propriedade, quantidade nessa amontoada dessa maçã que há de fogo, né, que há do elemento fogo, e ver e perceber o quanto você pode utilizar-se de outros mecanismos e fazer o elemento fogo ser extraído dessa maçã. Vou dar um exemplo assim, né? Nós sabemos que maçã não pega fogo, mas você vai olhar os elementos e vai dizer assim, eu sei o modo, eu consigo o modo.
Eu estou vendo aqui que se eu trazer um outro elemento aqui, misturar ali, eu faço a maçã encandecer. As pessoas vão se assustar. Nossa, como ele fez isso. Mas na verdade as percepções que estão mais aguçadas, estão aumentando. Os modus operandes, né, estão revelados para você. Você diz assim, está tão claro, está ali. Não vai precisar parar, fazer cálculos matemáticos e pensa, e aí puxa para cá e não deu certo. Não, vai estar revelando-se a você. Automaticamente você vai ver, né, o que ficou de falho, de erro meu Deus, eu estou tentando fazer umas descrições aqui de algo de uma profundidade, como diz, né, é imensurável os poderes que podem desenvolver o yogi, né? Patanjali limitou-se a fazer referência à aplicabilidade das 3 leis na transformação ao campo dos Bhutas e dos Indras, sem elucidar mais a ideia. Espera-se que o estudante desenvolva por si mesmo os relacionamentos análogos. Vejamos como isso pode ser feito, considerando-se o que foi mencionado quanto ao funcionamento de Chitta. Imagine nós pegarmos, né, uma determinada percepção sensorial, a visão, e nós mergulharmos na profundidade desse tema visão, e atingindo, né, fazendo em parinama, enchendo-nos, fazendo-nos entender, e fazemos-nos parar e observar o que está por trás da funcionalidade do mecanismo, né? Vendo o espaço, vendo a forma, vendo o entrelaçamento, vendo o que está faltando, o que pode ser preenchido, o que pode ser potencializado, né? Ao mesmo momento, nós vemos esses 3 constituintes envolvidos de parinama, né? Um que incha, outro que para e outro que mergulha, revela-se o que há por trás, revela-se o que está oculto, escondido. Nós vendo que isso nós podemos utilizar para dentro de nós, né? E descobrir essas analogias, essas comparações, revelando-se coisas externas, internas, potencializando, dinamizando, vendo, né, observando, fazendo uma observação clara, límpida, vívida de todos os objetos. Deve ser algo incrível, né? Aqui diz assim, analisamos em primeiro lugar o campo dos Bhutas e dos elementos. Conforme foi explicado na seção de número 2, no Sutra 19, é pela ação dos Bhutas sobre os Indras, ou seja, dos elementos dispostos sobre os órgãos sensoriais, que ocorrem a percepção sensorial, que há a interpretação, a leitura e de Chitta aparece um símbolo. Exemplo, o símbolo que define que isso aqui é isso aqui, símbolo que define que isso aqui é isso aqui. Depois nós decompomos através do que nós entendemos o símbolo. A altura, a profundidade, a aspereza, tá? Nós vamos decompondo e agregando maior conhecimento ou maiores conceitos que nos conceitualizem o que é este tal elemento, né? Aqui diz assim, ó, o que deve afinal ser a ação dos Bhutas? O que deve ser a ação dos elementos, né? Obviamente, as propriedades físicas e químicas dos diferentes tipos de matéria. Mergulha profundo nisso, tá? São essas propriedades que nos fazem ver cores, ouvir sons e produzem as inúmeras sensações que formam a matéria-prima de nossa vida mental. Olha só que interessante as palavras de Time, né? Matéria-prima de nossa vida mental. Os nossos símbolos, né? O que nós queremos por definição. Olha que legal ali, esse conceito para mim é tal coisa, né? Aí você conversa com outra pessoa, não, é diferente, isso aí não é isso aí que tu está vendo, isso aí é assim, 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 né? Tá entendendo? Porque é símbolos que vão se formando dentro de nós. Através, né, das propriedades físicas, químicas dos diferentes tipos de matérias. São essas propriedades que dão as sensações, né, e que formam em nós um constituinte, um símbolo, uma matéria-prima de nossa vida mental. Tais propriedades inerentes à matéria e aparecendo sob diferentes condições
são os instrumentos específicos dos bhutas, sendo que por esta ação sobre os indras produzem todos os tipos de percepções sensoriais. Estas propriedades, em sua totalidade, são chamadas de dharmas no presente contexto. Tá? Aqui, nesse contexto, né? São denominado dharma. Então, ou seja, nós sabemos que no contexto filosófico mais profundo, dharma significa as coisas que vêm para nós, o segmento, né? A continuidade dentro de uma linha, dentro de um caminho, de um encaminhamento. Claro que eu estou falando genérico, espúrio. Nós temos que fazer um tema para aprofundar bem, né, os elementos que constituiriam o Dharma. Mas aqui está dizendo então o seguinte, que nessa situação tudo que está ali é o Dharma. Então nós vamos ver que tudo que está aqui é o Dharma que mostra isso aqui. Tá? É todo o agregado, todo o arranjado de situações que fez aquilo ali. Medite um pouco que você vai entender, compreender, mergulhar na discussão. De acordo com a sua concepção do yoga a respeito da matéria, todos os tipos de propriedades químicas e físicas não são propriedades separadas dos diversos elementos e compostos descobertos pela ciência. Elas são inerentes a uma substância original. Os diferentes elementos e compostos apenas servem como veículos para que manifestem as propriedades latentes nesta substância original. Este meio básico, o repositório de todas as propriedades, é denominado Dharma no próximo sutra. Vamos de novo. Eu vou ler o parágrafo de novo. De acordo com a concepção do yoga a respeito da matéria, todos os tipos de propriedades, ou seja, elas as químicas e as propriedades físicas, não são propriedades separadas dos elementos e compostos descobertos pela ciência. Elas são inerentes a uma substância original. Os diferentes elementos e compostos apenas servem como veículo para que se manifestem as propriedades latentes nessa substância original. Este meio básico, o repositório de todas as propriedades, é denominado Dharma no próximo sutra. Podemos então imaginar aqui, né, que nós vemos água. Quando nós estamos vendo água, nós não estamos vendo o hidrogênio e nem o oxigênio, que estão ali juntos. Né? Mas nós temos que entender que eles estão ali. Né? Mesmo que nós não estamos vendo, e não há essa leitura evidentemente mais apurada, e a ciência quando decompõe, aqui tem, a água constitui disso, hidrogênio para cá, nós temos que entender que essas substâncias, elas não, por assim dizer, né, elas fazem parte de um todo, de um agregado. Nós estamos olhando decomposto, separado, mas elas fazem parte de todo o meio físico. Né? Então todos esses compostos, esses elementos que servem de veículos para que haja manifestação de propriedades, né, de objetos latentes em uma substância, né, original, que apareçam, é o Dharma. Né? Aqui vai ser analisado isso, diz assim no próximo sutra. Dharma. Né? Então o que nós temos que observar? Que tem muitas coisas que nós não estamos nem estão ali, mas nós não estamos percebendo. Mas que fazem parte e que estão ali. Isso é o Dharma. Tá bom? Interessante ver isso. Né? O que isso quer dizer? Que elas estão juntas, elas estão agregadas e elas fazem parte de um elemental. E quando nós entendemos analogicamente uma coisa, nós vamos. Então, se eu entender, né, este apanhadinho aqui de madeira, eu vou saber de todas as madeiras do mundo. Porque está tudo aqui, né, junto. Né? Não há separatividade entre tudo que é madeira ao redor do mundo. Há um Dharma que me mostra que, entendendo essas propriedades, saberia de todas as propriedades e substâncias de tudo que é madeira do mundo. E não é, então aqui os elementos decompostos que eu vou analisar, mas na verdade todos eles formam essa substância juntos. Não há separatividade. Vamos lá então. Qual é a importância dos três parinamas em relação aos bhutas?
Correspondendo a Niroda Parinama Dishita, haverá redução no estado de Dharma. Evidentemente, nós vamos separar, decompor, né, o meio básico do qual todas as propriedades tornam-se latentes e Dharma está presente em estado perfeitamente estático. Então a gente vai ver aqui na madeira, né? Olha, tá aqui, né, os elementos separados, elemento tal, elemento. Começa a ver, né? Olha, correspondente a Samadhi Parinama, tudo, né, transparente. Haverá uma concentração em relação a um determinado conjunto de propriedades, uma vez que propriedades que mudam continuamente de forma casual, segundo as condições naturais predominantes. Correspondendo a Ekagrata Parinama Dishita, haverá um estado estacionário, no qual um determinado conjunto de propriedades ocupa o campo por algum tempo, ou Dharma permanece exatamente no mesmo estado por um certo período, né? Então o que quer dizer? Que nós vamos utilizar, nós vamos parar, vamos ver, vamos analisar, vamos separar os compostos, né? Olha que interessante, separar, tudo isso utilizando essas mesmas correlações para fazer os mergulhos. E também entender os mecanismos sensoriais. Eu vou continuar um pouco, eu sei que já está compreensível, não é necessário nós mastigarmos tanto, até porque o tempo já está nos mandando embora, e ainda nos faltam 3 parágrafos. Tá? As contínuas alterações da matéria produzidas pelas forças naturais, as contínuas alterações da matéria produzidas pelas forças naturais correspondem à condição da mente comum que passa de um objeto para o outro de maneira casual, conforme leis de associações mentais. Tá? Olha que interessante. As mudanças na matéria obtidas pela deliberada regularização das condições, de certo modo, são análogas a Samadhi e Parinama. Isto pode ser obtido ou pela regularização das condições externas, como fazem os cientistas, ou indo à fonte de todas as propriedades e manipulando-as a partir daí, como é feito pelo yogi. Nesta última técnica reside o segredo de muitos siddhis, tais como o Bhutajava, estudado na terceira sessão, Sutra 45. Então já vamos chegar lá. Mas só para você fazer aqui uma observação, né? Nós vemos também as transformações na matéria. Vou dar um exemplo aqui. Eu peguei essa madeira aqui, é isso aqui. Botei ela aqui, toquei fogo, ela vira outra coisa. Né? Então a gente consegue também ter acesso a essas informações, mesmo sem elas serem feitas. Está aqui a madeira, mas eu consigo enxergar, eu consigo ver, eu consigo desenhar, né, perceber e entender os resultados. Consigo voltar, ver situações que poderão ocorrer, desencorrer, tá entendendo? Não é só a revelação do que está, mas a revelação do que se pode, do que se fez, do que se há de fazer, tá entendendo? Quais são os elementos que estão entrando e saindo, quais as propriedades que estão modificando. E a gente vê que nisso tudo, assim como dá aqui uma relação de um pensamento mental, que a gente olha aquilo ali mudando de posição, está apenas mostrando que são as propriedades que estão mudando. As relações que estão alterando-se. Pelo fato dos órgãos sensoriais apenas converterem as propriedades que estão presentes em uma forma ativa no Dharma, no âmbito das respectivas sensações, né, criar um símbolo, um elemento, os parinamas no campo dos Indras são meras contrapartes dos parinamas no campo dos Bhutas. Nós vamos olhar agora, né, os Indras. Nós estamos olhando agora. Eu vou repetir o parágrafo. Pelo fato de os órgãos sensoriais apenas converterem as propriedades que estão presentes de uma forma ativa no Dharma, no âmbito das respectivas sensações, quando nós estamos vendo as mudanças, nós estamos apenas fazendo as leituras e criando um desenho dessas interpretações, criando o símbolo dessas mudanças, né?
Aqui diz que os parinamas nos campos dos indras, das percepções sensoriais, são contrapartes dos parinamas no campo dos bhutas, podendo os relacionamentos análogos, ou essa conversa que há entre eles, ser facilmente desenvolvidos. Tudo o que temos de fazer é substituir laksana, ou as características, pelo dharma ou propriedades. Nesse campo também, o yogi pode exercer simyama, pode atingir o curso das sensações até sua última fonte e adquirir controle sobre os órgãos dos sentidos, conforme indicado na seção de número 3, no Sutra de número 48. Vamos chegar lá, tá? Falta apenas um parágrafo. Então, se eu estou vendo aquela tal propriedade, aí eu posso automaticamente, já na correlacionamento, fazer a observação do que ela manifesta nesse Indra, no meu órgão dos sentidos. O órgão do sentido, ele faz a leitura assim. Então eu posso agora virar-me para o órgão do sentido e trabalhar no órgão do sentido. Olha só que coisa fantástica. Eu tenho certeza que você vai meditar, você vai aprofundar e vai entender sobre tudo isso, né? Pena que o tempo já está nos mandando embora. É fácil compreender que são Dharma Parinama e Laksana Parinama, porque eles estão ao alcance da nossa experiência comum. O que é Avastha Parinama? Avastha significa estado, e portanto Avastha Parinama é mudança de estado. As mudanças dos estados, né? Vou dar um exemplo. Estava sólido, estava aqui agora há pouco, né? Sólido, porque já ficou líquido, já foi, mudou o estado. Tá bom? Mudança de estado. Para compreender a importância desse tipo de transformação, devemos ir à seção de número 3, Sutra 45 e Sutra 48. Para poder compreender, a gente vai chegar lá. Mas a gente vai agora dar uma pincelada. Os bhutas, os elementos, né, as propriedades, os elementos, enfim, e os indras, os órgãos sensoriais, existem em 5 estados sucessivos, sendo cada um deles mais sutil do que o precede. Desse fato, a forma mais grosseira dos bhutas e dos indras, ou seja, as formas mais grosseiras das propriedades e as mais grosseiras da nossa leitura, dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, deriva da progressiva condensação da forma mais sutil, através dos 3 estágios intermediários, podendo, por consequente, ser outra vez reduzida à forma mais sutil pela reversão do processo. Essas mudanças de um estado para o outro são mencionadas no presente sutra como Avastha Parinama e são análogas aos 3 tipos de parinamas que podem ser produzidas pelo yogi em relação a propriedades e características. Esse tipo de transformação extrapola a experiência comum, podendo ser utilizado somente através da prática de simyama. Tá? Eu sei que eu atropelei, porque o tempo já encerrou aqui, né? Já estamos com o tempo encerrado e eu já atropelei o final. Mas só para nós podermos compreender, se nós temos, né, nós temos desdobramentos na matéria para fazer, vou desdobrar em simyama, vou desdobrar, há evidentemente desdobramentos a se fazer também, né, nos indras, nos órgãos sensoriais. Nós podemos ver então que há a mesma maneira que nós mergulhamos no íntimo de um elemento, de uma peça, de uma coisa, vemos os elementos, né? Nós também mergulhamos dentro de nós mesmos. Lembra que na sessão de número 2 nós tivemos acesso a um sutra, se não me falha a memória, é o 2 número 19, que mostrava claramente para nós, né, os desdobramentos dentro do mundo físico, que eram desdobramentos análogos dentro de nós mesmos. Vitarka, Asmitã, né,
Vitarka, Asmitã, Amnanda e Atman. E eram os desdobramentos dentro da matéria correspondente a tais. Então tu percebe que nós também desdobramos dentro de nós. E olha que interessante, a partir do momento que nós vemos essas decomposições, aqui os parinamas estavam mostrando sobre 3 pontos de vista, os mesmos 3 pontos que nós desdobraremos dentro de nós. E aí nós vamos entender as relações e vamos apoderarmos-nos em sídis para nós, para potencializar os nossos indras, potencializar dentro de nós as coisas e revelarmos para nós os poderes do adepto, né? Os poderes do adeptado. É incrível tudo isso. Nosso tempo já se finda, mas fiquem todos tranquilos que se ficou confuso o tema e não deu para nós entendermos, nós temos o Sutra de número 14, o que virá, para trazer um mergulho maior nessa discussão. Nós temos mergulhos ainda para se fazer e, claro, para destrinchar um pouco mais esse assunto, né? O Sutra de número 14 ele ainda é a base, ainda do 13, e dá tempo de nós mergulhar um pouco mais sobre todas essas questões, para tentar apalpar, né? Mas eu tenho certeza que ficou bastante coisas claras, bastante coisas tangíveis, palpáveis, compreensíveis, e você vai conseguir ter um entendimento. E olha quantas coisas se revelam, né? E como faz para poder adquirir, né? Se a gente se revela uma potência de um elemento, né, aqui, automaticamente revela-se uma potência dentro de nós para... É incrível essas relações, né? Aí só muda o processo. Eu estou olhando para fora, vou olhar para dentro agora, né? Exemplo, estou olhando aqui, olha aqui, nossa, olha, descobri essa propriedade. Mas como é que se dá a leitura? Aí eu vou lá e vejo, né? A leitura se dá. E agora eu quero voltar ao processo para entender por dentro de mim como é que isso me afeta, me faz, como é que eu consigo ler isso aqui. É incrível, gente. Assim nós vamos encerrando então, ficou um pouquinho mais extenso esse sutra referente ao nosso horário, estouramos um pouco o horário, mas era necessário para a conclusão. Agradeço a todos vocês e Namastê.